Boa noite a todos. Eu sou Maria Helena Dias, trabalho voluntariamente na Brahma Kumaris há quase 30 anos e coordeno junto com uma equipe um trabalho aqui em São Leopoldo, na cidade de São Leopoldo, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de apresentar a vocês rapidamente o trabalho da Brahma Kumaris, que é um movimento espiritual mundial dedicado à transformação pessoal e à transformação do mundo. Nasceu na Índia em 1937, já está em mais de 110 países no mundo, em todos os continentes. E como uma ONG internacional, né, ela tem um impacto muito abrangente em todos os setores e trabalha nesse aspecto de autotransformação e transformação do mundo, usando como ferramenta a meditação. Então eu gostaria de hoje poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre a definição do nosso propósito na vida, né? Que é uma coisa tão importante, tão fundamental, né? A gente definir as razões do porquê estar aqui, o que nos leva a viver, qual o sentido de tudo isso, né? Desde que nós somos crianças pequenas, a gente enchia, né, os nossos pais de perguntas sobre o que era isso, por que o pôr do céu é azul, por que os peixinhos vivem no mar, e por que isso, por que as pessoas agem assim, né? E com a maturidade, com o tempo, nós vamos trazendo essa visão para dentro de nós mesmos, né, e perguntando mais profundamente, tentando entender mais profundamente qual o sentido de tudo isso, né? Qual o sentido da nossa vida, sair dessa visão externa, do piloto automático, né, de fazer, acordar, né, trabalhar, comer, dormir, e entender por que mesmo que a gente está aqui, né? Buscar no nosso âmago, na nossa essência, o sentido, trazer um significado profundo. E obviamente existe um propósito, né? Cada um de nós tem a sua missão, né? Sua meta, sua missão, o seu papel, que é individual, que é intransferível, que é único. E essa descoberta tem que ser feita numa conversa conosco mesmo, no silêncio, nos nossos pensamentos, onde a gente possa definir com clareza, né, qual o sentido de tudo isso, especialmente nestes momentos que o mundo está vivendo. Todos nós experimentamos desafios diferentes, mas acentuadamente, me parece, né, que o mundo está mostrando alguns cenários que às vezes não são os mais agradáveis. Então, o alicerce que vem de dentro, a força que vem de dentro, mais e mais, tem que estar clara, tem que estar intensa nas nossas bases internas, né? Então, este senso de propósito, né, nós não podemos esquecer a razão do porquê estarmos aqui, né? Recentemente, eu experimentei pessoas amigas que tinham uma família bastante estruturada, e aí a pessoa, o pai dessa família, né, faleceu assim muito rapidamente, e a estrutura de tudo parece que aquele tapete, né, foi puxado, e o sentimento é que eles ficaram tão perdidos, né, nas emoções, mergulhados em tantas emoções, tantas dúvidas, e agora o que vai acontecer, o que vai ser da nossa vida. E o que eu tenho experimentado é que essa força que vem de dentro, esse alicerce que vem desse diálogo interior, que a meditação ajuda muito, a gente sentir o que quer, o que veio fazer, de que forma buscar essa força que vem de dentro. Isso dá uma base, especialmente para esses momentos desafiadores da vida, que a gente sente que esse resgate de alma, né, de coração, de força interior, nos dá um sentido maior, né?
E junto com esse senso de propósito, a gente também não pode esquecer e nunca está desvinculado do nosso senso de identidade, né? Nós temos que ter claro, muito claro, quem nós somos, né? E também o senso de direção, né? Onde que a gente está indo, para onde que a gente quer chegar, né? Essas três coisas, me parece, são os alicerces principais para as nossas vidas. O que eu estou fazendo aqui, o que eu sou de fato, para onde eu estou indo, né? E esse aspecto de saber a direção, onde que a gente vai seguir, é óbvio e claro, eu não vou sentar no meu carro sem saber para que cidade eu estou indo, eu não vou ir para a rodoviária sem saber para onde eu vou comprar passagem de ônibus ou uma companhia aérea para ver para onde eu vou. Eu tenho que saber, tem que estar muito claro. Do contrário, o que é externo, né, as cenas, os cenários do dia a dia, sugam a nossa força, absorvem isso, né? Então é um momento de pensar. E junto, uma das coisas assim muito importantes nesse cenário de ter clareza sobre o propósito é saber que nós temos crenças internas que nos armadilharam, crenças nos ilharam, nos podaram, nos limitaram sobre nós mesmos, né? Desde muito pequenas, às vezes, a gente escutou muitos nãos e muitos rótulos que nós recebemos das pessoas ao nosso entorno, né? Eu estava preparando essa palestra, essas palavras para vocês e pensando quando criança, palavras que eu escutava, assim, quando eu ia visitar minha avó, tios, enfim, parentes, e quando meus pais não iam junto, eles diziam, mas não vai incomodar, vai, mas não vai incomodar. Aí o que uma criança pensa quando escuta isso, né? Eu incomodo, eu sou uma pessoa que incomoda. E um trabalho tão profundo que quanto tempo levou para trabalhar esse aspecto de dizer, não, eu não sou uma pessoa, eu posso incomodar, às vezes sim, mas não estou aqui para incomodar as pessoas, né? Então, o sentimento assim que essas crenças que nos ficaram arraigadas no nosso interior, no nosso íntimo, a gente tem que se libertar delas, crenças erradas, e saber que sim, nós somos seres com potencial ilimitado, e nós temos que saber despertar esse potencial magnífico, divino, maravilhoso dentro de nós mesmos. Eu particularmente diria que uma ferramenta básica e fundamental é a meditação, onde a gente olha para dentro de nós mesmos e percebe que nós somos, na verdade, seres diferentes desse corpo, né, que tem uma data de validade, e que a gente não só é diferente, como somos seres eternos, seres de luz que habitam, né, essa forma física, mas que essencialmente a base, a essência é maravilhosa, é divina. Mas nós temos que desconstruir esse velho jeito de pensar sobre nós mesmos, né? Ou seja, eu não sou aquele que atrapalha, eu não sou aquele medroso, eu não sou uma pessoa tensa, nem preocupada. A minha essência é pacífica, é amorosa, que é o que nós buscamos para a nossa vida, né? E é tão bonito quando no silêncio, uma conversa tão amigável conosco mesmo e também com Deus, né, que é uma relação muito doce, muito poderosa, muito recarregadora, nós podemos nos conectar com essa essência doce, tranquila, serena que existe e que é o que somos, né? A gente acabou acreditando que nós éramos aquela pedra feia, embarrada, né? Ou seja, aquelas qualidades ou defeitos que nós acostumamos a nos chamar, né? E a gente diz, eu sou estourado, eu sou tenso, eu sou deprimida, eu sou angustiado.
E, na verdade, a gente tem que saber acessar, né, e reconstruir esse eu e saber que essa visão que eu tinha de mim é errônea, eu tenho que reconstruir essa forma de ver a mim mesmo, deixar que acorde aquele anjo que existe dentro do eu, né, e que de dentro para fora, ou seja, o impacto que eu tenho que causar no mundo, daquilo que vem de dentro para fora, né, e, com base nessa minha essência tão iluminada, tão pacífica, o impacto que eu causo nas minhas relações, no mundo, no meu trabalho, na minha família, é muito mais poderoso, e eu neutralizo o efeito que vem de fora para dentro, né? E aí, voltando nesse aspecto do meu propósito, tem que clarear. Se isso ainda não está claro, nós temos que clarear. Qual é o propósito mesmo que nós vemos? Vamos imaginar alguns exemplos da história. Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, tantos outros, né? O que fez eles se moverem de uma forma tão magnífica, terem feito coisas tão maravilhosas para a humanidade, ajudar, passos que eles deram enquanto estiveram por aqui, e quanto efeito poderoso, impacto na vida das pessoas com quem eles conviveram, né? Até hoje isso fica reverberando. Então nós temos que questionar: será que o meu propósito é viver um dia atrás de outro dia, atrás de outro dia, de uma forma tão automatizada, tão sem cor, né? Ou eu consigo viver com um propósito maior, colocando as minhas virtudes, o meu potencial virtuoso em ação, ou seja, não simplesmente vou cozinhar, mas eu não estou simplesmente cozinhando, eu estou cozinhando, trazendo alegria para as pessoas que vão comer, não estou simplesmente ensinando, dando aula de inglês, eu estou ajudando as pessoas a se conectarem com o mundo, né? Então a forma como que eu vejo a minha vida muda completamente a perspectiva quando eu trabalho com o âmago das virtudes, né? E obviamente eu diria que não é um trabalho assim no estalar de dedos, né? É um trabalho diário, de autodisciplina, assim como eu alimento esse corpo para que ele se mantenha vivo, eu preciso alimentar a alma, e isso não é uma vez por semana, não é uma coisa diária. Eu preciso, como diz aquela frase tão bonita que eu levo comigo há tantos anos, cuide dos seus pensamentos, pois eles se transformarão em palavras. Cuide das suas palavras, pois elas se tornarão ações. Cuide das suas ações, pois elas formarão seus hábitos. Cuide dos seus hábitos, pois eles vão delinear o seu caráter. E cuide do seu caráter, pois ele vai mostrar o seu destino. Então, nós temos que nos tornar companhia, uma companhia muito boa para nós mesmos, e ter tal atenção ao que existe de bonito em nós, e sabemos que o impacto, a força da transformação, ela de fato, ela vem de dentro para fora, né? E uma coisa bastante importante também que a gente tem que pensar a respeito, eu acho que eu escutei isso do Ken O'Donnell, que é o nosso coordenador da América do Sul, das Américas, da Bruna Kumaris, ele disse, mas assim, nós temos, na verdade, duas vidas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente levar, duas vidas. A que nós vivemos hoje, né? A que nós estamos vivendo, e a que nós poderíamos viver. Ou seja, será que a forma como eu estou conduzindo a minha vida é a melhor forma? Dentro do quebra-cabeça da vida, será que não dá para mudar algumas peças para os encaixes acontecerem de uma forma perfeita? Claro que dá.
a vida que nós poderíamos viver está esperando por nós, né? E o que eu quero ver ali na frente, né, que é o meu senso de destino, onde eu quero chegar, meu senso de direção. Eu quero me vencer mais alegre, né, mais despreocupado, mais tranquilo, mais amigável, mais doce, seja lá o que cada um de nós espera, né, para a sua vida, mas sem dúvida nenhuma a gente não quer ter relações desarmoniosas, a gente não quer ter estresse no nosso coração, né? E eu acho que o mundo, a situação atual, a nossa vida está gritando, pedindo muito alto para nós nos transformarmos, mudarmos a nossa atitude, mudarmos a nossa visão. E é um conjunto de coisas que faz total diferença, né? Tem uma amiga no Chile, ela usa um brinquedo, uma brincadeira de 12 pontos. Quando fala mal de alguma pessoa, ela diz assim, como se fosse um castigo, entre aspas, fale 12 coisas boas dessa pessoa. Porque, na verdade, quando a gente olha para o outro e olha aquilo que a gente não gosta, não só aquilo reflete e projeta para nós mesmos, mas o nosso coração também não fica limpo e a gente não emana essa energia, né, de benefício, de luz. Então, uma das coisas que nos faz ter um propósito e ter um eixo forte na nossa vida é isso, né? Limpar o coração, também ver as pessoas, as nossas relações de uma forma mais suave, sem muita crítica, sem muita expectativa. E pensar o que de fato eu posso fazer com a minha vida para que ela tenha sentido, para que eu não tenha passado por aqui e que a gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Qual é o prazo de validade dessa nossa história, mas que para que a gente não passe por aqui sem ter deixado sementes doces, né, para quem virá, né? E é uma necessidade bastante grande agora de a gente se fortalecer, ter claro, vir para essa vida, meu propósito, é ser feliz, ajudar as pessoas, encontrar minha estabilidade, encontrar minha força, e para isso o meu senso, né, de identidade tem que estar claro. Eu não sou esse personagem temporário, né, em Maria Helena, esse corpo. Eu não sou os papéis que eles desempenham, obviamente. Eu estou aqui por um tempinho, todos nós, e a gente precisa ter claro que a nossa essência é tão maravilhosa e que nós podemos fazer coisas tão maravilhosas e que, obviamente, o nosso destino vai ser tão maravilhoso, apesar de todos os pesares, né, que a gente sabe que se a gente está em paz conosco, independente de onde estejamos, com quem estejamos, né, a gente consegue levar essa paz conosco. E o oposto é verdadeiro também, né? Às vezes a gente vai para algum lugar, se muda em busca de alguma experiência melhor, e a gente leva conosco todos esses registros internos que tem que ser limpos, desembaraçados, para que a gente consiga experimentar a vida, né, com leveza, com sentido, e poder trazer sentido mesmo para a vida, né? Então, que a gente possa escolher que essa vida que nós vivemos hoje, ela pode ser lapidada, melhorada, né? Como Miguel Ângelo, que ele olhava uma estátua não, desculpa, olhava uma pedra e imaginava naquela pedra o anjo que ele iria esculpir, ele conseguia enxergar esse anjo. Essa história nós já sabemos. Então é isso, a gente tem que olhar às vezes a situação ou sentimentos, as experiências que nós estamos vendo como uma pedra a ser lapidada e enxergar esse senso de direção, enxergar esse anjo que está se criando logo ali na frente,
E é uma lapidação nessa pedra diária, né? Nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, que obviamente vão gerar os nossos sentimentos, e vai ser o que vai sair nas nossas relações, e é a marca que nós vamos deixar, né, na vida. Como diz aquela música, que é o Barramalho que canta, que o que se leva dessa vida é o amor que a gente tem para dar, né? Então, o quanto esse amor a gente está compartilhando, quão amorosos estamos sendo conosco mesmos, né? Conosco mesmos. Às vezes somos rudes conosco, exigentes, críticos, e em consequência somos assim em relação aos outros, né? Quem sabe é a hora da gente pensar numa mudança, pensar em adoçar a relação consigo, fortalecer a relação com Deus, que é um companheiro eterno, maravilhoso, que está 24 horas conosco, basta acessá-lo através do pensamento. A distância é um pensamento, e na meditação a gente experimenta muito isso, né? Eu ser de luz, eu ser eterno, eu ser paz, né? Me conectando a uma fonte inesgotável de paz, de poder espiritual. Então, criar esses alicerces, né? Eu tenho que trazer para a minha vida, o eixo da minha vida, tem que ser esse meu senso de identidade, quem eu sou, esse meu senso de propósito, né? O que eu estou fazendo aqui? E esse meu senso de direção, né? Para onde que eu quero ir, para onde que eu estou indo, o que eu estou fazendo com a minha vida. Senão, um vento forte pode me levar para algum lugar. Se eu não sei manejar bem as velas do meu barco, o vento que venha vai me levar a alguma direção, ou vai derrubar o barco, que não é o que nós queremos, não é o que nós merecemos. E nós temos capacidade total de saber manejar o barco da nossa vida. E basta investir em nós mesmos, nessa relação mais poderosa, mais forte com Deus, diariamente pensar nesse alimento para a alma, né? Eu sou um ser maravilhoso, cada um de nós é um ser maravilhoso, nossa essência é muito linda. E como desabrochar isso? Como fazer essa flor que somos perfumar o mundo, né? Colorir o mundo, e não nos deixarmos envolver num dia a dia tão turbulado que roube, que sugue toda a nossa força, né? E obviamente a gente tem um tempo para fazer isso, né? E esse tempo é agora, não é amanhã, é agora. Nós precisamos acordar, né? Despertar a nossa consciência, limpar esse passado, morrer, né, com o passado, limpar um passado, botar um ponto, né, para aquilo que aconteceu, limpar os meus ressentimentos, minhas mágoas, minhas carências, meus buracos emocionais, existenciais. Isso não é difícil. Basta uma determinação interna que pode surgir nesse instante, aqui e agora, para que a gente viva aquilo que a gente poderia viver, né? Que a gente comece a viver o que nós poderíamos viver nesse instante. Começa agora essa virada, e especialmente nesse arremate de ano, né? É um fechamento de ciclo. A gente está no arremate desse ano 2016, que a gente possa reavaliar o que vale a pena, né? O que vale a pena, que tipo de relações, né? Mesmo as companhias, os hábitos. É o momento de repensar isso, qual companhias eu tenho que estão acrescentando, as pessoas com quem eu convivo são as pessoas que me fazem sentir bem, mais forte, e avaliar os meus hábitos, quem sabe separar um pouco mais de tempo para ficar comigo, ler um pouco mais,
meditar, se eu ainda não sei, aprender, cuidar também do meu corpo, me alimentar melhor. Os hábitos também criam algo, vão definindo onde eu vou chegar. Né? Então, eu acho que é isso. Vamos abrir para perguntas. Vamos começar com as perguntas agora, eu acho. Tornar mais doce a nossa caminhada, tornar mais leve a nossa caminhada, largar aquelas mochilas pesadas de tantas pedras, tantos pensamentos, pensar menos, falar menos, pensar positivamente. Eu estou aqui falando e aguardando se algum de vocês quer me perguntar alguma coisa. Eu sempre digo para as pessoas, quando a gente fica trocando algumas ideias sobre o que é melhor nessa vida, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a meditação é a melhor coisa que tem nessa vida, e que a minha vida era uma antes de meditar, né? Antes de ter essa relação mais próxima comigo e com Deus, e foi uma outra coisa depois da meditação. Então eu sugiro, eu recomendo, eu sinto que muitas feridas foram curadas, muitos obstáculos vencidos, né? Parece que veio uma pergunta aqui. Já tem uma primeira pergunta. Como posso começar a definir meu propósito de vida? Então, eu acho que dá para... antes de definir esse propósito de vida, como nós falamos, eu tenho que definir esse senso de identidade, né? Eu acho que faz total diferença, e esse casamento do meu propósito com o meu senso de identidade, de saber quem eu sou, faz diferença total. Então, quando eu me desidentifico desse meu personagem temporário, né? Porque esse corpo é simplesmente uma vestimenta que eu vou ter que deixar, não sei quando, mas tem uma data para deixar. Fica muito fácil definir o meu propósito, né? Porque fica claro assim, se eu não sou esse personagem aqui, eu sou um ser de luz, o meu propósito muito possivelmente está relacionado a isso, né? A fazer o bem, ou mesmo que não trabalhe profissionalmente, eu tenho um trabalho X, eu posso usar aquele trabalho com um propósito de vida mais elevado. Eu não estou simplesmente indo lá para mexer com os computadores, eu estou indo lá para me relacionar com pessoas, para ajudar as pessoas. Então, qualquer trabalho que eu tenha, qualquer atividade, qualquer idade também, meu propósito de vida pode, quando está clara a minha identidade, quem eu sou, pode ser simplesmente ou totalmente, né, fazer o bem para os outros e para mim mesmo, onde quer que eu esteja. Segunda pergunta: o propósito da vida pode se confundir com a escolha da profissão? Eu acho que tem muito a ver com a primeira pergunta, né? Está interligado. Eu acho que cada um de nós também tem uma personalidade diferente, né? E uma missão também que é individual. Então, quando o meu propósito de vida ele está claro e eu desperto esse meu eu interior, vem para fora, desabrocha, obviamente que as escolhas profissionais que eu vou ter, elas vão ter, vamos dizer assim, vão ter a ver com essa minha identidade que é pessoal, e eu vou escolher coisas, sem dúvida, que vão ter mais afinidade com o que é essa linguagem individual minha, né? Intransferível minha, pessoal. Então, por exemplo,
Quando eu fui aprofundando mais na meditação e vendo o que eu queria na vida, né, enfim, profissionalmente eu vi que facilitou muito. Então, hoje as aulas que são dadas, ou o trabalho que eu gosto, por exemplo, muito de trabalhar com também pinturas de mandalas, enfim, eu vejo que vai ficando mais claro também que o trabalho que a gente desenvolve desabrocha, traz para fora uma qualidade maior, tem mais clareza daquilo que vai fazer. Mas não significa que se a gente já tem um trabalho, né, a gente tem que deixar esse trabalho, a gente vai agregar uma qualidade maior nesse trabalho, vai dar mais sentido também. Mas trazer aquilo que se gosta mais também faz parte desse processo. A gente sente que vai fazendo o que se faz, né, com mais prazer. Terceira pergunta. Sinto uma angústia desnecessária e inexplicável. Essa angústia não me deixa fazer nada. Não consigo ter um propósito. Não ando sentindo prazer em muita coisa. Qual a maneira mais rápida de silenciar a mente e retirar essa angústia e naturalmente começar a definir algo mais concreto? Eu acredito que vocês escutaram a pergunta, né? Eu não sei se quem perguntou, se a pessoa que escreveu essa pergunta, se ela já faz meditação. Eu posso compartilhar a minha experiência pessoal, né? De novo, né, a questão da meditação e de poder explicar rapidamente como que a meditação funciona, que é justamente a calma. Eu não crio um branco na minha mente, na minha tela mental, mas o que faz para essa angústia baixar, e é bem efetivo, eu não sei se você já medita, mas desacelera o fluxo interno de pensamentos, eu penso menos e redireciono esses pensamentos. Então, naquele tumulto de pensar negativamente sobre as coisas ou repetidamente sobre as cenas, aí aconteceu uma cena na minha vida, o que angustia muitas vezes é que eu repito, eu entro num ciclo de repetição daqueles mesmos pensamentos, o que cria uma maior angústia e a vida fica como um emaranhado, né? E uma tela totalmente riscada. O que a gente faz na meditação é como se a gente apaga essa tela mental, né, de pensamentos inúteis e coloca ali pensamentos sobre a nossa essência original, né? E isso vai fazendo toda a diferença. Então eu me desconecto das cenas do dia, do que aconteceu, eu não fico pensando nisso. Mas eu me vejo como um ser de luz diferente desse, como eu falei, do personagem, né, desse papel que eu desempenho. E aquilo vai como se baixando a poeira, vai acalmando, vai desacelerando o processo interno. Eu vou pensando menos e aí eu direciono e começo a criar pensamentos que sejam positivos, elevados, amorosos, pacíficos. Experimenta, comece, mesmo que por alguns momentos. Nós temos no nosso site meditações conduzidas, às vezes alguém, para quem está aprendendo a meditar, né, alguém falando uma meditação orientada, alguém falando, alguns pensamentos vão conduzindo a minha estrada do pensar, né? E aquilo naturalmente já vai distensionando. Para mim, sempre fez muito total, né, diferença nesses momentos que existiam no passado de angústia, de preocupação, desse aperto interno. Traz um alívio, né? Traz um refrescamento, traz uma reorganização dos pensamentos em consequência dos sentimentos, das nossas emoções. Quarta pergunta. Quais os sinais de que a pessoa está em consonância, alinhada com o seu propósito de vida? A pessoa está estável, está feliz, está equilibrada, está harmoniosa, né? Se eu estou numa sintonia com a minha essência, com o meu âmago, eu estou com o meu propósito claro, a minha vida vai tendo sentido,
a forma como eu vou estar me expressando para o mundo é de serenidade, é de paz, é de leveza e de alegria, né? Eu vou estar expressando uma felicidade, sem dúvida nenhuma, vai ter sorriso e serenidade no meu rosto, né? Minha vida vai estar mais equilibrada, desacelerada também, né? Quinta pergunta. Meditação está intimamente relacionada com religiosidade? Não necessariamente, né? Existem muitas meditações diferentes e a palavra religião, na verdade, é religar, né? Vem do latim de religare, né? Onde a gente liga a nossa primeira coisa é ligar a essência que somos, né? E ter essa ligação com Deus. Não necessariamente. Né? Isso. Não está vindo mais perguntas. Ok. Então, agora eu acho que nós vamos fazer alguns minutos de meditação. Eu vou conduzir, então, alguns pensamentos para nós direcionarmos, né? Vamos dizer, dar uma linha para a nossa mente, que às vezes a mente se torna uma criancinha sapeca, né? E fica pulando, a criança atravessa isso que angustia às vezes, né? Que preocupa, que estressa. Então eu vou conduzir alguns pensamentos. Eu sugiro que vocês relaxem o seu corpo, coloquem as suas pernas, deixem-as distensionadas, coloquem seus pés no chão ou numa posição confortável, as suas mãos sobre as pernas, relaxadamente, a coluna ereta, se quiserem fechar os olhos. Respirem suavemente, lentamente, deixando que entre uma vibração serena, doce, para dentro do corpo e também da alma. E ao expirar, como se algo muito... o não bem-vindo estivesse indo embora, né? Todas as minhas preocupações. E por estes momentos nós ficaremos no aqui e no agora. Eu me desligo do mundo lá fora, das cenas que eu vivi hoje, que eu vivi há 1 hora atrás, na semana passada, nesse ano todo. Eu estou aqui, presente, inteiro. E ser diferente deste corpo. Eu sou um ser de luz, um ser de paz. E a minha essência é silenciosa, é pura, é leve e é alegre. Eu preciso criar esses momentos, uma conversa comigo mesmo, onde eu vou trazendo a clareza. Qual o sentido de estar aqui? Qual o meu propósito? O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde eu quero chegar? Quais hábitos eu convido para o meu dia a dia? Eu separo esses momentos para ficar comigo. E aos poucos percebo que tudo que eu busquei até agora na vida já estava aqui comigo.
É simplesmente um momento de acordar esse potencial adormecido. Como um pássaro engaiolado, eu tenho que libertar a minha força, dar asas para a minha vida, trazer sentido. E eu crio na tela da minha mente a imagem de mim de uma forma serena, pacífica, bem-humorada, leve. E eu consigo perceber que algumas mudanças precisam ser feitas. Cada pensamento que é gerado internamente, de alguma forma, ele sairá e criará a estrutura da minha vida. Então eu tenho toda a atenção de criar pensamentos que sejam muito pacíficos. Eu sou um ser pacífico. Eu sou um ser muito amoroso. Lentamente, suavemente, eu percebo que essa paz, este amor, vai fluindo através dos meus olhos, através das minhas palavras. E que eu posso sim criar tal propósito claro na minha vida que me fará viver com verdade, com leveza, com amor. Mantenha minha respiração suave, profunda, leve. E percebo que meu corpo está distensionado, relaxado, tranquilo. Naturalmente. Vou voltando de uma forma relaxada. Sinto que é a hora de convidar esse novo hábito de ficar comigo, de meditar, de me conectar a uma fonte superior de luz no meu dia a dia. E é isso que eu gostaria